Hoje nós vamos falar sobre biomecânica e a base dessa matéria para que você possa transferir todo esse conhecimento para a sua prática. Não vamos ficar com enrolações igual é na faculdade sobre história da biomecânica, coisas que você não vai precisar disso para colocar na prática e no seu dia a dia como personal trainer. Então eu vou explicar para vocês as 3 bases bem simples da biomecânica para a gente começar a entender esses conceitos, e quando você for ver num movimento na academia, quando você for ver ou ler em algum livro sobre estes termos, sobre alavancas, você vai conseguir entender melhor os conceitos da biomecânica e transferir isso para o seu dia a dia. As 3 bases bem simples que hoje nós vamos falar da biomecânica, claro, nós temos mais bases para a gente poder entender, mas essas 3 aqui vão ajudar muito no seu conhecimento da biomecânica. É sobre os planos de movimento, que a gente vai entender de forma bem simples. Nós vamos falar das alavancas, que muitas pessoas têm dificuldade e é bem simples. E nós vamos falar dos vetores de força, certo? Vetores de força. Então, para a gente entender aqui, nós temos os planos de movimento, que nós temos o sagital. Vamos lá, sem enrolação, nós temos o frontal e temos o transverso, certo? Nós temos esses 3 planos aqui básicos, tá? Nós temos o diagonal, mas aqui é a base, é o básico da biomecânica para você entender. Bom, quando nós estamos falando, tem alguns outros termos que você vai ver em outros livros, em outras videoaulas, que a gente tem o coronal também, que eles colocam o nome coronal no lugar do frontal, mas a base é isso aqui, sagital, frontal e transverso, é bem simples de vocês entenderem. Vou explicar de uma forma tão simples que vocês vão conseguir fazer isso na prática aí e colocar futuramente nos treinos dos seus alunos e entender as mecânicas. Sagital, frontal e transverso. Bom, vocês podem utilizar, eu vou utilizar um bambolê aqui para mostrar para vocês. O plano sagital é o plano que eu divido o meu corpo de lado direito e lado esquerdo, certo? Eu tenho esse plano aqui. Eu posso dividir ele também em partes dos meus membros, certo? Mas vamos aqui, ó, na linha alba para a gente poder entender com facilidade. Quais são os movimentos neste plano? É bem simples, pessoal. Pensa que é todos os movimentos que eu consigo fazer rente a esse aro aqui, ó, a esse bambolê. Então, eu consigo fazer aqui, ó, a elevação do meu ombro, ó, porque aí eu consigo riçar ele, ó, riçar o braço aqui, ó, no bambolê. Eu consigo fazer a elevação. O bambolê, se fosse maior lá, ó, para trás, eu consigo fazer a extensão, riçando aqui no bambolê, tá vendo? Eu não consigo fazer a abdução. Por quê? Porque ao invés de eu estar riçando aqui, ó, no meu bambolê, eu estou afastando. Então não é um plano de movimento do sagital. Então eu estou afastando. Eu não consigo fazer a adução, porque aqui, ó, me impede de fazer a adução, fazer mais adução. Então se eu fosse colocar ele aqui, ó, impede de fazer a adução do meu braço. Então, a abdução e a adução do meu ombro é impedido de ser feito pelo plano. Eu tenho que riçar no plano aqui o movimento. Então, se eu for aqui, acho que aí não vai dar para ver direitinho, mas se fosse lá embaixo, ó, eu consigo fazer a flexão do meu quadril, certo? Olha lá, flexão de quadril. Consigo fazer a extensão do quadril jogando a perna lá para trás, mas abdução e adução também não. Se fosse lá no meu joelho, o meu joelho está lá embaixo, então eu consigo fazer flexão e extensão do meu joelho, ó, certo? Eu consigo fazer nesse mesmo plano, que é um plano dividindo o lado direito e o lado esquerdo. Então, ótimo, entendi os planos do sagital. Depois nós vamos entender mais a fundo, mais para frente. Nós temos o plano frontal. Pensa que é essa parte aqui frontal, ó, certo?
Então, de frente. Então, vou colocar ele aqui de frente comigo. Quais são os movimentos que eu consigo fazer? Agora sim, aqui, ó, eu consigo, vou colocar ele aqui rente, ó, eu consigo fazer a abdução, ó, riçando, ó, e a adução. Então, eu consigo fazer esse movimento, ó, rente, tá vendo? Não consigo, ó, fazer elevação, porque tá me impedindo, e a extensão que está afastando deste bambolê que eu estou usando como análise. Então, esse é o movimento que a gente tem, movimentos no plano frontal. Então, quando você quiser entender quais são os planos, utilize aí um papelão, utilize um arco, qualquer coisa que você consiga colocar e ver se o movimento está passando rente àquele plano. E, beleza, aí vocês vão brincando aí com esses movimentos e vão conhecendo quais são os movimentos do corpo humano em cada plano. Mas, Mike, nós temos aqui o transverso. O transverso, vamos vestir o bambolê aqui, ó. Imagina aqui, ó. Eu estou vestindo o bambolê, certo? Todo movimento que eu riço aqui, ó, no bambolê, ó, que o bambolê vai sendo riçado. Então, ó, eu consigo fazer as rotações aqui, ó. Se ele tivesse, vamos passar aqui, ó. Se ele tivesse lá em cima aqui, ó, certo? Eu consigo fazer, ó, a rotação, ó, certo? Então, todos os movimentos tá riçando, ó, aqui afastei, ó, não deixa eu descer mais, ó, certo? Então, esses são os movimentos. Então, de forma bem simples, nós entendemos esses 3 planos de movimento. Claro, tem um movimento diagonal, que a gente também utiliza, mas de base para vocês conseguirem entender, e depois tem a junção dos 3, que a gente chama de 3D, né? As 3 dimensões, os exercícios em 3 planos, que isso nós vamos ver nas próximas videoaulas que a gente tem aí. Tem no YouTube aí para vocês inúmeras aulas explicando sobre planos de movimento mais a fundo, sobre alavancas e vetores de força, certo? Então, de forma simples, eu entendi os 3 movimentos. Alavancas. Pô, pessoal, a alavanca é bem simples, que ó, toda alavanca nós vamos ter o eixo, certo? Nós temos as hastes sobre esse eixo aqui, e eu tenho força e eu tenho a resistência, certo? Aqui, ó, é como se fosse a gangorra ali, ó, do parquinho, certo? O Francisco e a Ravena. Francisco e Ravena, os dois estão aqui, ó. Então, eu tenho uma alavanca que a gente chama de intermitente, certo? Eu tenho essa alavanca aqui, que a força e a resistência são iguais. Quando a gente fala iguais, é porque o eixo está no meio certinho, então eu consigo igualar a quantidade de força e a quantidade de resistência acaba sendo igual. Quando eu coloco assim, que ó, agora olha que bacana, eu tenho o eixo, certo? Aí tem uma haste aqui, ó, certo? Igual foi lá, só que agora o eixo está no cantinho, aí eu posso ter aqui a força e aqui a resistência, certo? Bom, esse aqui a gente chama de interpotente. Por quê? Porque eu preciso produzir muita força para resistir, para vencer essa resistência aqui. Então, ela é uma alavanca de muita... eu preciso gerar muita potência. Então, essa alavanca aqui, nós vamos ver no corpo humano, nos outros vídeos aí tem essas alavancas sendo aplicadas no corpo humano. Mas pensa aqui, ó, que é como se fosse, sabe a barra, que eu tenho a barra olímpica? Aí eu coloco ela num eixo, vou segurar aqui e a carga lá na frente. E eu vou puxar, certo? Quanto mais estiver distante esse braço e quanto mais carga eu colocar lá, mais força eu vou ter que fazer. Eu tenho que produzir muita força para conseguir resistir a uma resistência pequena. Pode ser até uma resistência pequena, mas com um braço de alavanca grande, eu vou ter que produzir muita força. E nós temos aqui agora, ó, vamos fazer dessa forma aqui também. Ó, o eixo, o braço, né? Agora nós temos, vamos trocar resistência e força, certo? E agora nós temos a interresistente.
certo? O que acontece? Eu posso fazer pouquíssima força aqui, que eu consigo levantar bastante carga. Então, é algo que eu consigo colocar muita carga e gerar pouca força, que eu consigo vencer essa resistência com facilidade. Aqui, se a gente for parar para pensar, vamos fazer um desenho em cima dele, aqui ó. Para vocês entenderem por que isso funciona, o mecanismo, a biomecânica é como se fosse aqui ó. Nós temos o eixo, certo? Redondinho aqui. Aqui nós temos a resistência, certo? E aqui nós temos dois bracinhos aqui para fazer a força. O que nós desenhamos aqui agora, de uma forma bem abstrata, mas o que eu acabei de desenhar aqui para vocês foi um carrinho de mão. O carrinho de mão aqui ó, mostra muito bem representa muito bem essa alavanca. Eu consigo colocar bastante areia, colocar bastante entulho, colocar bastante resistência dentro daquela bacia, que eu não conseguiria, por exemplo, segurando aquela bacia e levantar sozinho e carregar. Então eu acabo transferindo a força lá para a ponta, pegando essa resistência e transferindo para cima do eixo, que é a rodinha aqui, ó. Eu consigo carregar com mais facilidade. Então, eu posso produzir pouquíssima força para vencer uma grande resistência. Então, nós temos as três alavancas. A alavanca que parece uma gangorra, certo? Do parquinho. A alavanca interpotente que parece aquela remada, eu esqueço o nome em algumas academias, mas é a remada que faz na barra olímpica. Eu vou fazer a puxada aqui e o peso lá na frente, na ponta. Acho que tem remada cavalinho, acho que é esse nome mesmo. E a alavanca que parece com um carrinho de mão. Então são as três alavancas que nós temos na biomecânica. Nós vamos ver isso nos outros vídeos explicando essas alavancas dentro do corpo humano. E aqui no vídeo, na descrição do vídeo aqui, tem um link, caso você já queira entrar na comunidade nossa. Nessa comunidade aí, eu tenho um material para vocês, é um material de um valor bem simbólico, é só para ver se você está compromissado mesmo com aprender sobre essas matérias, sobre tudo isso. E lá na comunidade, lá, vocês vão ter inúmeros presentes e vai ter também as conversas que nós vamos ter para tirar dúvidas de vocês sobre isso aqui, sobre as lives que nós temos toda semana para vocês de conteúdo. E nessa comunidade vocês vão poder fazer perguntas para a gente responder nas lives para vocês. Então é um material muito bacana, que é um valor simbólico, eu não sei dizer para vocês, está R$10, é um negócio assim. É só para quem tem compromisso com o aprender, vai estar dentro da nossa comunidade. Quem não tem, não quiser tirar a mão do bolso e já começar a aprender da forma que é uma forma muito séria que a gente está fazendo, aí não precisa nem estar lá dentro. Então, quero você que tem compromisso, certo? Voltando aqui, nós temos os vetores de força. Aí os vetores de força, nós temos um que não dá para ser retirado, que é a gravidade. A não ser que você vive no mundo da Lua. Então, um vetor de força é a gravidade. A gravidade, certo? Sempre fazendo força para baixo aqui, sentido ao solo, certo? Essa é uma força, é um vetor de força. Nós temos o vetor de forças de atrito. Então, nós temos aqui, ó, vetor de força de atrito, certo? Então, eu estou segurando ele aqui, eu vou fazer um supino. Quando eu estou jogando a mão para trás, ela tem uma força de atrito jogando minha mão lá, ó, certo? Então, eu tenho uma força sentido para lá. E quando eu estou subindo no supino, eu tenho um vetor de força para dentro também, certo? Por causa da mecânica, da adução do peitoral. Então, eu tenho esse vetor de força jogando o peso para dentro. Então, esse é um vetor de força também. Outro vetor de força é o vetor de força de garra, que dependendo da quantidade de peso, a força da gravidade vai abrir os meus dedos, então tem que fazer aquele vetor de força de garra, certo? E os vetores de força dos cabos, certo? Então tem os vetores de força dos cabos, elásticos e tudo mais. Tem inúmeros outros aí, mas esses aqui são os básicos para você entender. Quando eu estou aqui, ó, vamos lá.
Quando eu estou com peso livre, a gravidade, olha lá, a gravidade me puxando para baixo, e ele ainda continua puxando para baixo e tudo mais. Com os cabos das polias, ou elástico também, por exemplo, o vetor de força estava na vertical, né? Na vertical. E agora nós vamos um vetor de força na diagonal, ó, que eu vou fazer o mesmo movimento, só que é um vetor de força na diagonal, fazendo força para a diagonal, sentido o cabo, certo? Então eu tenho esses vetores de força. Eu tenho os vetores de força de atrito, igual eu mostrei para vocês aqui. O vetor de força de atrito do solo também. Vetores de força do balanço, quando eu estou fazendo o balanço das forças internas do meu corpo também, a força de core, musculaturas e tudo mais. E mais uma vez, isso aqui é uma biomecânica básica para vocês entenderem sobre esses conceitos, para a gente depois transferir tudo isso nos próximos vídeos, transferir isso aqui para a cinesiologia, para a anatomia humana, certo? Então, entendemos sobre planos de movimento, entendemos aqui sobre as alavancas e entendemos sobre alguns conceitos dos vetores de força. Então, a força dos pesos também estão sendo exercida uma força gravitacional sobre eles. A força dos cabos exerce também uma força que eu tenho que entender para que lado que está sendo produzida essas forças para saber quais musculaturas vão ser acionadas, certo? Entendeu sobre isso? Isso aqui é posturologia, pessoal. Dispensados por hoje.